Essa é a Daniela Greck. O que aconteceu com ela e suas filhas foi uma tragédia que chocou Caraguatatuba. Agora vamos entender essa história e os eventos que levaram a esse desfecho tão doloroso. Essa história se passa em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, uma cidade conhecida pela tranquilidade e pelas praias que atraem moradores e turistas o ano inteiro. Mas foi justamente nesse cenário que tudo começou a sair do controle dentro de uma casa comum, envolvendo pessoas que, até então, levavam uma rotina aparentemente normal. Daniela Greck era funcionária pública e trabalhava no centro de zoonoses da cidade. Além disso, ela também era bastante ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos da sua vida, principalmente viagens e o seu gosto pelo surf. Ela levava uma rotina dividida entre o trabalho, a vida pessoal e os cuidados com as 3 filhas. Maria Eduarda, de 15 anos, Manuela, de 13, e Mariana, de apenas 9 anos. Foi nesse mesmo ambiente de trabalho que Daniela conheceu Júlio Cardoso, um homem de 47 anos, que também atuava como servidor público. No começo, a relação entre os dois seguiu um caminho comum, com aproximação, convivência diária, e aos poucos eles começaram a se envolver. O relacionamento durou cerca de 3 anos, mas ao longo desse tempo, começou a apresentar sinais claros de desgaste. Segundo pessoas próximas, as discussões eram constantes. O relacionamento era marcado por términos e reconciliações frequentes, e cada vez mais surgiam relatos de comportamento agressivo por parte de Júlio. Ele era descrito como um homem ciumento, possessivo e que demonstrava dificuldade em lidar com o fim da relação. Em algumas ocasiões, inclusive durante viagens, já teriam acontecido episódios de agressão. Dentro de casa, o clima também não era dos melhores. Júlio não tinha uma boa relação com as filhas de Daniela, e isso só aumentava ainda mais a tensão no convívio. Enquanto isso, Daniela tentava seguir com a vida, cuidando das meninas e lidando com um relacionamento que já mostrava sinais claros de que não estava saudável. Com o passar do tempo, as brigas se intensificaram. Amigos próximos relatam que Daniela estava cada vez mais decidida a encerrar de vez aquele relacionamento. Mas do outro lado, Júlio não aceitava essa decisão com facilidade. E foi justamente essa mistura de insistência, ciúmes e instabilidade que acabou criando um cenário extremamente perigoso. Na manhã do dia 15 de julho de 2021, Daniela estava em casa com as filhas quando Júlio chegou ao local. Ele bateu na porta e assim que Daniela atendeu, os dois começaram a discutir. Segundo relatos de vizinhos, a discussão durou alguns minutos e rapidamente se transformou em algo muito mais sério. Gritos de socorro começaram a ser ouvidos, o que fez com que pessoas próximas acionassem a polícia. Mas antes que qualquer ajuda pudesse chegar, a situação já havia saído completamente do controle. Durante a discussão, os dois entraram em luta corporal, e foi nesse momento que Júlio pegou uma faca e atacou Daniela de forma extremamente violenta dentro da própria casa. Após atacar Daniela, ele continuou dentro da residência, e as filhas entraram em desespero. Maria Eduarda, a mais velha, tentou se esconder dentro do banheiro, buscando qualquer forma de se proteger. Manuela correu para uma edícula nos fundos da casa, tentando fugir da situação. Já Mariana, a mais nova, também tentou escapar, correndo pela casa enquanto tudo acontecia. Júlio foi atrás das meninas. Manuela foi alcançada primeiro na área externa e acabou sendo atacada ali mesmo. Maria Eduarda, mesmo tentando se esconder, também foi encontrada dentro do banheiro e não conseguiu escapar. Já Mariana, mesmo sendo perseguida, conseguiu sair da casa e correu para o segundo andar. Em um ato de desespero para salvar a própria vida, Mariana pulou pela janela. Ela caiu sobre uma cerca elétrica e depois no chão, ficando ferida. Mesmo assim, conseguiu se levantar e correr até a praia, onde encontrou equipes de resgate e pediu ajuda, dizendo que algo muito grave tinha acontecido com sua família. Enquanto isso, um vizinho desconfiado da situação foi até a casa para entender o que estava acontecendo. Ele chegou a conversar com Júlio, que tentou dar uma explicação sem sentido, dizendo que os gritos eram por causa de uma situação simples. Mas o vizinho percebeu que ele estava com as mãos e as roupas sujas de sangue, o que levantou ainda mais suspeitas. Logo depois, Júlio saiu do local de bicicleta, iniciando a fuga.
A polícia, que já havia sido acionada pelos gritos, chegou rapidamente e encontrou a cena dentro da casa. As buscas começaram imediatamente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito deixou o local e seguiu em direção a uma área de mata. A partir disso, foi montada uma grande operação envolvendo policiais militares, civis e equipes com cães farejadores. A cidade entrou em estado de alerta, com bloqueios em estradas e abordagens em veículos para impedir qualquer tentativa de fuga. Horas depois, já durante a noite, policiais em patrulhamento avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para uma área de mata. Durante a tentativa de abordagem, houve confronto e Júlio tentou atacar os policiais. Diante da situação, ele acabou sendo atingido e não resistiu. As buscas duraram mais de 12 horas e deixaram a cidade inteira em choque. O caso rapidamente se espalhou e gerou comoção entre moradores, principalmente por se tratar de uma região considerada segura. Após tudo isso, a única sobrevivente, Mariana, foi socorrida e levada ao hospital em estado grave, mas conseguiu se recuperar. Posteriormente, ela passou a viver com familiares, tentando seguir em frente após um trauma tão profundo. Esse caso ficou marcado como um dos mais chocantes de Caraguatatuba, não só pela violência, mas por mostrar como um relacionamento conturbado, ignorado por muitos sinais ao longo do tempo, pode terminar de forma devastadora.